versículo 22, do 22 até o 26. Amém? Diz assim: chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Feche seus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, estamos nessa noite, meu Pai, diante da tua santa e gloriosa palavra, da tua palavra que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, Deus, ministra, Senhor, nesta noite, Deus, através dela, venha falar conosco, Senhor, de forma poderosa, Deus. O Senhor conhece aquilo que cada um de nós necessitamos ouvir do Senhor. Portanto, me usa nessa noite como instrumento teu, como porta-voz, embaixador da tua palavra, para que eu possa ministrar e ser fiel a tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer e deseja falar. Portanto, eis-me aqui, Senhor, me usa. Tu sabes que sem ti nada sou. Eu dependo da tua graça, eu dependo, Senhor, da tua presença. Portanto, fala conosco, igreja do Senhor, e que cada um de nós nessa noite venhamos ser alimentados com o maná que é a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro. Amém e amém. Jesus, podeis tomar o teu assento. Irmãos, nessa noite nós estamos diante de um texto bastante conhecido da palavra, texto este que nos conta a história do cego de Betsaida. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chegou a Betsaida. Betsaida era uma aldeia de pescadores. A palavra Betsaida, ela é formada de duas palavras. A palavra Bet, que significa casa no aramaico, e Saida significa pesca, casa da pesca. Era uma aldeia de pescadores, e Jesus agora tinha entrado nesta aldeia, e a palavra do Senhor diz que lhe trouxeram um cego e rogavam-lhe para que o Senhor Jesus tocasse. A primeira coisa nesta noite que eu quero dizer para ti nesta noite, querido, que bem-aventurado aqueles, aleluia, que levam as outras pessoas até Jesus. Se você está aqui nessa noite, é porque alguém um dia te convidou para vir à casa do Senhor. Você foi convidado e você veio. Então, bem-aventurados e benditos são aqueles que levam as outras pessoas até a presença de Jesus, porque fizeram isso com esse cego. Trouxeram-lhe o cego e rogavam-lhe para que lhe tocasse. Então, em primeiro lugar, bem-aventurado aqueles que levam, e bem-aventurado aqueles que intercedem, que rogam, porque rogar significa também interceder. Além deles levarem o cego até Jesus, eles intercederam para que Jesus tocasse. Então isso, querido, é um aprendizado para mim e para você. É tempo de nós, como cristãos, aleluia, estar levando as outras pessoas até Jesus, convidando as pessoas à presença de Jesus, aqueles que estão cegos espiritualmente, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, é necessário muitas das vezes você tomar pela mão a pessoa e levar até a presença de Jesus. Então, se você não tem o costume de convidar pessoas para vir à igreja, que a partir de hoje você venha começar a convidar, porque um dia, aleluia, você que foi convidado, você veio para o culto, a presença de Deus te alcançou, a presença de Deus te transformou. Hoje você é mudado, mas tudo isso porque Deus usou alguém para te convidar. Então, da mesma forma, seja um instrumento de Deus. Deus quer fazer de você um instrumento de levar pessoas até Jesus, um instrumento de rogar a Jesus pela vida de outras pessoas, para que o Senhor venha tocar, para que o Senhor venha curar e venha sarar. Assim esses homens fizeram. Aleluia, Jesus. E o interessante, irmão, é que eles levaram esse cego. Mas a Bíblia fala que não diz aqui quem eram essas pessoas. Mas eu creio que nenhuma delas vai ficar sem o seu galardão. Mas a Bíblia Sagrada também
eles rogavam para que o Senhor lhe tocasse. Irmãos, coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós recebemos o toque do Senhor. Por quê? Porque não há mudança sem toque. Você sabia disso? Não há mudança na nossa vida sem que nós recebamos o toque do Senhor. Quando nós tocamos, ou quando Jesus toca, o milagre acontece. A palavra do Senhor vai dizer acerca daquela mulher, 12 anos, padecendo daquela hemorragia. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E por ela ouvir falar de Jesus, porque alguém falou de Jesus para ela, olha a importância de se falar de Jesus para as pessoas. Ela ouviu falar de Jesus, ela já 12 anos padecendo daquela hemorragia, perdendo sangue dia após dia, depois de ter gastado todos os seus bens na mão de muitos médicos e já não podendo ser curada. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou até onde ele está, e se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. E mesmo anêmica, mesmo fraca, mesmo debilitada, ela foi até onde Jesus estava. E a palavra de Deus diz que quando ela chega, havia uma multidão cercando o Senhor Jesus Cristo. Talvez se fosse cada um de nós, teríamos desistido pelo estado que ele estava. Imagine você, 12 anos, não é 12 dias, 12 anos perdendo sangue. Ela estava fraca, ela estava anêmica, mas mesmo nessa situação, ela foi e ela tocou no Jesus. Ela rompeu em meio à multidão e tocou no Senhor. Portanto, não tem desculpa. Você que diz: eu sou fraco, eu não consigo caminhar. Não, essa mulher estava fraca, mas ela tirou força da sua fraqueza e ela foi até a presença do Mestre e ela tocou em Jesus. E quando ela tocou, algo sobrenatural aconteceu, o milagre aconteceu. Por quê? Porque não há mudança sem toque. Então nós vemos, querido, que basta um toque do Senhor. A filha de Jairo estava morta, uma menina de 12 anos morta. Disseram para Jairo: Jairo, não te incomodes mais o mestre. Jesus disse: Jairo, não temas. E ele foi até o quarto da menina, e ele tocou na menina e disse: Talita cumi, menina, a ti ordeno, levanta-te. E imediatamente aquela menina se levantou pelo toque do Senhor. E nessa noite, como profeta de Deus, eu profetizo que o toque de Deus está acontecendo na tua vida hoje. O toque de Deus, aleluia, está acontecendo. Aquilo que estava morto, que ele vai voltar a viver em nome de Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui até pensando em desistir, mas nessa noite o Senhor te toca e o Senhor te diz: eu estou dando vida àquilo que estava morto dentro de você. Talvez a alegria, talvez a esperança, talvez os teus sonhos. Deus está dizendo nessa noite: Talita cumi, levanta-te, anda, porque o Senhor está ordenando. Abaixai de corabaçu e alabastegas. Oh, de calabagaça. Então, irmãos, veja bem, basta um toque. Jesus estava chegando à cidade de Naim, e aquela viúva já tinha perdido o esposo. Agora o único filho que tinha estava saindo para ir enterrar. E as Sagradas Escrituras diz que há um encontro da multidão que estava acompanhando aquele féretro e da multidão que estava acompanhando Jesus. De um lado, a multidão acompanhando a morte, e do outro lado, a multidão que estava acompanhando a vida. E a palavra de Deus diz que quando essas duas multidões se encontram, sabe o que acontece? Quando a morte encontra aquele que é a vida, a morte tem que se render. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Jesus ele chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Só podes dizer não chores aquele que tem solução para o teu problema, querido. E Jesus ele tem solução. Jesus ele pode dizer para mim, para ti: não chores, porque ele tem solução. E imediatamente ele parou o esquife e ele tocou naquele jovem e disse: jovem, levanta-te. E imediatamente aquele jovem levantou e ele entregou o jovem para sua mãe. Sabe por quê? Porque quando ele toca, o milagre acontece. Quando ele toca, o paralítico levanta. Quando ele toca, aleluia, o morto ressuscita. Quando ele toca, aleluia, o cego volta a enxergar. Então, se nessa noite você está precisando de um toque do Senhor, você está no lugar certo, porque ele está aqui.
Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 23, irmãos, diz assim: que o Senhor, Ele toma o cego pela mão. Essa noite, querido, Deus vai te tomar pela tua mão. Deus vai te tomar pela tua mão. Sabe por quê, irmãos? Porque tem situações na nossa vida que, se Deus não nos tomar pela mão, nós muitas das vezes vamos cair no meio do caminho. Muitas das vezes, se o Senhor não te tomar pelas mãos, você não consegue atravessar do outro lado. Mas nesta noite, aleluia, Jesus Cristo, Ele está te tomando pela mão. Nessa noite está se cumprindo na tua vida, aleluia, aquilo que está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 41, versículo de número 13. Eu quero ler para você o que o Senhor está dizendo para ti nessa noite. Isaías 41, versículo 13. O Senhor está dizendo assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Jesus, Ele toma o cego pela mão, e nesta noite Deus está te tomando pela mão. Porque, como eu disse, que Ele tem situações que, se o Senhor não nos tomar pela mão, nós não conseguimos vencer. Muitas das vezes, que as lutas são tão grandes, os problemas são tão grandes. Existe um hino da harpa cristã que eu gosto muito, que é o hino 33 da harpa, que diz assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu sou tão fraco, sou ó Salvador. Então nessa noite Deus está te tomando pela mão. E uma das histórias desse livro diz assim: e se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Nessa noite Deus está te tomando pela mão. Talvez esteja um rio na tua frente, assim como Israel se deparou com um impedimento, que era o rio Jordão. Eles tinham que atravessar do outro lado, mas havia o rio Jordão. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu ordem aos sacerdotes, dizendo: olha, vocês vão tomar a arca da aliança nos teus ombros, e vocês vão marchar. E a palavra de Deus diz que, conforme os sacerdotes foram marchando, quando a planta dos pés do sacerdote tocaram o Rio Jordão se abriu imediatamente. Nesta noite, querido, eu tenho uma boa notícia para te dizer: você é sacerdote do Senhor, a arca de Deus está sobre ti, a presença de Deus está sobre ti. Então esse Jordão, ele vai ter que abrir, esse impedimento vai ter que sair da tua frente, aleluia. Essa barreira vai ter que se abrir nesta noite, em nome de Jesus, porque Deus está dando ordem. Glória a Deus, aleluia. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Irmãos, nada que está na Bíblia está aqui por mero acaso. Jesus toma o cego pela mão e leva ele para fora da aldeia. Mas por que Jesus tirou o cego para fora da aldeia? Jesus não podia ter curado o cego ali mesmo. Ele tem todo o poder. Mas por que ele tira o cego fora da aldeia? Tem um porquê. E há muito tempo atrás, eu estudando essa palavra, o Espírito Santo me revelou. Betsaida era uma cidade incrédula. O próprio Jesus, quando ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, Tiro e Sidom foram duas cidades que foram destruídas por Deus por causa do seu pecado. E ele diz assim: olha, se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos sinais que se fizeram em ti, há muito o povo teria se arrependido com saco e cinza. Então o próprio Jesus, ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, por causa da incredulidade daquela cidade. Então Jesus, ele toma o cego pela mão, tira para fora da cidade. Jesus tira aquele cego fora do lugar da incredulidade. E nesta noite, querido, eu entendo que Deus está ordenando para mim, para ti nessa noite: saia do lugar da incredulidade, saia para fora de pessoas incrédulas, sai
baixo. Sai fora de pessoas que não creem na tua vitória. Se aparte de pessoas, querido, que não acreditam no teu sonho. Mas ande com pessoas de fé, ande com pessoas que creem. Por quê? Porque para que Jesus opere o milagre, você tem que sair do lugar da incredulidade. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse para um homem chamado Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Por que Deus deu essa ordem para Abraão? Deus lá em Ur dos Caldeus não poderia ter abençoado Abraão? Não, querido, era necessário Abraão também sair do lugar da incredulidade. Os pais de Abraão, eles eram idólatras, a família de Abraão era idólatra. Ele tirou Abraão do meio para abençoar. E nesta noite eu entendo, aleluia, que muitas das vezes Deus ele vai te tirar do meio. Quando isso acontecer, querido, não procure entender o trabalhar de Deus. É Deus te tirando do lugar da incredulidade. Se pessoas se afastar de você, querido, são pessoas que não somam, são pessoas que querem ver o teu mal. São pessoas que, em vez de querer ver a bênção na tua vida, querem ver a tua destruição. Então não se assuste se pessoas começarem a se afastar de você e você olhar e falar: olha, o que se deu com fulano de tal? Olha, não veio mais na minha casa. É Deus afastando as pessoas, é Deus afastando os incrédulos. Sabe por quê? Para que Deus possa te abençoar, você tem que sair do lugar da incredulidade. Ah, pastor, mas Deus faz isso? Claro que faz. Falei aqui sobre quando Jesus ele entra na casa de Jairo para ressuscitar o filho de Jairo. Quando ele chegou, o que estava acontecendo? Um pranto. Estava lá as carpideiras chorando. E ele disse assim: olha, por que tanto alvoroço? A menina não está morta, ela dorme. O que aconteceu imediatamente? Passaram a rir. Quem está chorando já passou a rir, porque era um choro de fingimento. O que Jesus fez? Jesus deu ordem: ó, pode sair todo mundo. Ficou só Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina. Mandou sair todo mundo, por quê? Para que o milagre aconteça, incrédulos têm que sair da presença dele, querido. Então, da mesma forma também na minha e na tua vida, muitas das vezes, queridos, se nós permanecemos do lado de pessoas incrédulas, vai impedir a bênção de chegar até nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos num jugo desigual, e Deus te chamou para caminhar com crente, Deus te chamou para caminhar com pessoas de fé, Deus te chamou para caminhar com pessoas que tenham visão espiritual, pessoas que venham te acrescentar, pessoas que venham te ajudar nessa caminhada. Mas fuja de pessoas incrédulas, fuja de pessoas, querido, que em vez de te colocar para cima e te levar ao esperto de Deus, te afasta dele. Por isso, irmãos, Jesus toma o cego pela mão e tira para fora da cidade. Porque todos na cidade eram incrédulos. O que mais tinha em Betsaida eram incrédulos. Então eu entendo que Deus ele vai tirar você, querido, também do lugar que limita a tua visão. Houve um tempo na vida de Abraão, ali no capítulo 15, que já havia passado muitos anos, quando Deus fez a promessa para Abraão, dizendo que daria um filho a Abraão e que a descendência dele seria numerosa. E Abraão estava um pouco desanimado. E Deus se manifesta a Abraão ali no capítulo 15 de Gênesis e diz: olha, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Abraão disse para o Senhor: Senhor Jeová, o que me has de dar? Porque até agora eu estou sem filhos, e eu estou vendo que quem vai estar herdando a minha herança é o meu mordomo Eliezer. E Abraão, quando ele estava tendo esse diálogo com Deus, ele estava dentro da sua tenda. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai para fora da tua tenda, Abraão. Eu creio que espiritualmente Deus tomou Abraão pelas mãos, dizendo: olha, sai para fora da tenda. Agora, Abraão, se você está fora, olhe para o céu, olhe para cima, começa a contar as estrelas, Abraão. Porque se você conseguir contar as estrelas, você vai contar também a tua descendência, porque vai ser numerosa como as estrelas dos céus. Então eu entendo que hoje Deus está nos tirando pela mão, Deus está nos tirando da tenda, do lugar que limita a nossa visão, do lugar da incredulidade. E Deus está nos ordenando, assim como Abraão, a olhar para cima, a olhar para o alto. Olhe para o alto, é porque lá que você vai ver a promessa se cumprindo. O Deus que prometeu, como eu disse no princípio, na abertura desse culto, Ele não é para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa.
estavam passando. E quanto mais o tempo passava, ele já era idoso. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Já havia passado 10 anos. Já estava com 85 anos. E quanto mais o tempo passava, mais Abraão, ele ficava olhando para si mesmo. Mas, querido, nessa noite, não olhe para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquilo que você não tem, Deus tem. A porta que você não pode abrir, Deus abre. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não trabalha com a lógica nem com a razão humana. E nós vemos que Abraão, ele teve Isaac quando ele tinha 100 anos de idade. Romanos 4, Paulo vai dizer que Abraão, o seu corpo já estava amortecido. O que isso significa? Abraão já não tinha virilidade mais. Sara, sua mulher, toda a vida foi estéril. A Bíblia diz que havia cessado o ciclo menstrual. Algumas versões vai dizer o costume das mulheres é o ciclo menstrual. Aos olhos da medicina, aos olhos da ciência, seria impossível esse casal de idosos gerar um filho. Mas por que Deus esperou tudo isso acontecer para só depois dar o filho para Abraão? Sabe por que Deus esperou tudo isso acontecer, querido? É porque quando se esgotam os recursos humanos, é aí que se começam os recursos divinos. Os recursos humanos são limitados, mas os recursos divinos são inesgotáveis. É o que Deus faz. Muitas vezes Deus vai deixar a situação piorar. Muitas vezes Deus vai deixar você achar que não tem jeito mais. É quando você diz: Senhor, eu não posso, Senhor, eu já não consigo mais. Se não for o Senhor para operar na minha vida, está tudo perdido. Aí Deus, Ele entra e Ele opera o milagre para mostrar que Ele é Deus na minha e na tua vida. Fala para esse irmãozinho, o negócio está piorando. Pergunta para ele: o negócio está piorando? De máscara é dura, né? Fala com força, eu não jantei também, tenho certeza que não jantou. Fala assim: o negócio está piorando, meu irmão. Fala assim: não se entristeça. Deus permite piorar. E quando você não te achar que não tem mais jeito, aí Ele entra com providência para mostrar que Ele é Deus. Existe um louvor da Aline Barros que diz assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Diz assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Então o que Deus faz, querido? Muitas vezes Ele permite as coisas se tornar impossíveis, para que você venhamos reconhecer que Ele é Deus. E a palavra do Senhor diz, irmão, voltando aí no texto, que o Senhor tira ele para fora da aldeia. E na parte B do versículo 23 está dizendo assim: e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Querido, eu fico analisando essa atitude de Cristo. E eu fico imaginando hoje, eu como pastor, se eu fosse orar para qualquer um aqui, ó, e Deus me desse essa direção: olha, cospe, passa no olho dele, um barro. Querido, eu fico imaginando essa atitude. Querido, eu ia apanhar. Mas Jesus fez isso. Jesus não podia ter dito na palavra e o cego ser curado. Mas por que Jesus agiu desta maneira? Olha que está aí, ó, parte B do versículo 23. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse cego, ele cospe e põe as mãos. Houve um outro cego lá no tanque de Siloé, que ele cuspiu, ele fez lodo, untou o olho do cego e mandou o cego lavar. Eu fico imaginando, querido, se alguém hoje, nos dias de hoje, agisse dessa forma, apanharia. Mas eu entendo através desse texto que, por mais estranho que seja o agir do Senhor, Ele vai agir da maneira que Ele quer na minha e na tua vida. Muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você vai se escandalizar, porque se eu fizesse isso hoje, muitos se escandalizariam. Se fizesse isso com alguém aqui hoje, amanhã
já estava lá na Vila Nova, lá onde a irmã Jamile mora. Ó, o pastor Felipe cuspiu no olho da irmã. Diz aquele escândalo. Onde já se viu isso? Fazer um negócio desse? Mas Jesus fez. Então, por mais estranho que seja o trabalhar de Deus, querido, não se preocupe, o importante é que Ele está trabalhando. Talvez você não esteja entendendo nada, talvez, aleluia, ao teu ver parece ser estranho. Quem sabe aquele cego também achou estranho o Senhor cuspir nos olhos dele, mas ele não reclamou, ele não disse palavra alguma, ele simplesmente obedeceu. Então, por mais que seja estranho o trabalhar de Deus, não questione a forma dele trabalhar. Ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Talvez você venha se escandalizar com o trabalhar do Senhor, mas tenha certeza de uma coisa: o que você não entende hoje, lá na frente você vai entender. Aleluia! Irmão, se eu fosse falar para vocês às vezes que Deus trabalhou na minha vida que eu não entendia nada, porque Deus é especialista em nos surpreender. Sabia disso? Ele é especialista em nos surpreender, em fazer coisas estranhas mesmo, coisas que eu e você muitas vezes no momento não vamos entender. Eu creio que esse cego também não entendeu nada, mas ele não questionou, ele não murmurou. Então não questione, não murmure, aceite o agir de Deus, o trabalhar de Deus, porque Ele vai agir na tua vida, é do jeito dele. Fala para esse irmão, é do jeito de Deus, não é do teu jeito. Para de reclamar. Porque, irmãos, nesses 28 anos servindo a Deus, eu já entendo muitas vezes o trabalhar de Deus. Quando eu e você muitas vezes não entendemos as coisas e começamos a murmurar, a reclamar, aí que Deus permite o negócio apertar mais. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo birrinha com Jeová. Glória a Deus, aleluia. E quando uma criança, você tem teu filho aí, quando uma criança começa a fazer birra, o que você faz com ele? Hã? Só castigo? Na minha época, ó, Dona Ana já pegava, tinha as pernas uma varinha, ele já arrancava ali, ó, tirava a folha. Por causa do quê? De birra. Deus é a mesma coisa, Deus é Pai, irmãos. Então, quando eu e você muitas vezes não entendemos o trabalhar, começamos a reclamar, murmurar, fazer birra com Ele, o que Ele vai fazer? Ele vai nos corrigir. A palavra de Deus diz que Deus, Ele açoita todo aquele que recebe por filho. Assim como meu pai, teu pai, a tua mãe, minha mãe, ela me açoitava, ela te açoitava, da mesma forma também é Deus. Não pode apanhar não, né, irmão? Aí, ó, já tirou o corpo dele fora. Diz assim: e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: veja os homens, pois o vejo como árvores que andam. Irmãos, Jesus, ele cospe no olho do cego, ele põe as mãos, e ele toca e pergunta se o cego está vendo alguma coisa. E o cego disse: olha, eu vejo os homens como árvores que andam. Mesmo Jesus tocando na vista dele, ele não estava tendo uma visão distinta das coisas. Isso me chamou a atenção, mas Jesus tocou. Jesus tocou, por que imediatamente ele não teve uma visão distinta? Mas ele disse que ele via os homens como árvores que andavam. Ele estava tendo uma visão distorcida. E o que eu entendo, irmãos? Que muitas das vezes, mesmo Jesus tocando na nossa vida, vai ser preciso um segundo toque, para que nós venhamos ter uma visão exata das coisas. Muitas vezes nós já fomos tocados por Jesus, nós precisamos de um segundo toque. Por quê? Porque muitas vezes, com o passar do tempo, a nossa visão fica distorcida, nós não temos a visão exata das coisas. Então é necessário um segundo toque do Senhor. Foi isso que o Senhor fez aí no versículo 25. Diz assim: depois tornou-lhe pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Então muitas das vezes nós vamos precisar de um segundo toque do Senhor, porque muitas vezes, querido, o tempo vai passando, a nossa visão fica distorcida. Muitas vezes nós não temos a visão exata das coisas, e muitas das vezes, por nós não termos a visão exata das coisas,
Muitas das vezes, querido, nós vamos falhar. Muitas das vezes, querido, nós não vamos, aleluia, conseguir avançar. Por quê? Porque uma pessoa sem visão, ela não consegue ir adiante, ela não consegue prosseguir. Portanto, nós precisamos e nós devemos clamar para que o Senhor, Ele venha nos dar um segundo toque, para que o Senhor venha nos tocar novamente, para que a nossa visão venha a ser uma visão distinta, para que nós possamos ver ao longe, para que nós possamos ter uma visão de águia. Nesta noite, aleluia, eu preciso, e eu tenho certeza que você precisa também, e Ele está aqui para te dar esse segundo toque. Porque das vezes, irmãos, para a nossa visão está distorcida, a nossa fé fica limitada. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que eu e você, nós somos chamados, querido, para voar nas alturas como a águia. A águia, ela é uma ave que lá de cima, ela enxerga a sua presa, estando a 1000 metros de altura, ela enxerga a sua presa. E lá de cima ela já dá um voo rasante para pegar ali o animalzinho para se alimentar. Por quê? Porque a visão dela é perfeita. E eu entendo que Deus nos chamou para ser águia, para ter visão perfeita, para não ter visão distorcida das coisas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um segundo toque. Assim como esse cego precisou de um segundo toque. Depois do segundo toque, ele olha firmemente e a sua visão já está estabelecida, e ele já via ao longe e distintamente a todos. Fala para esse irmãozinho, toma muito cuidado com a tua visão. No primeiro toque, como que ele via os homens? Como árvores. Toma cuidado, hein? Você que fica olhando para os outros e achando que todo mundo é árvore frutífera, nem todos são árvore frutífera, não. Às vezes você olha, a árvore tem aparência. Jesus olhou para aquela figueira, tinha aparência, as folhas estavam todas verdinhas, mas quando ele foi lá debaixo dela procurar algum fruto, o que ele encontrou? Nada. E o que ele fez? Amaldiçoou a figueira. Nunca mais como alguém fruto de ti, e ela se secou. Então toma cuidado com a tua visão. Você que começa a enxergar, acha que todo mundo é árvore, acha que todo mundo produz frutos bons. Muitas vezes é árvore, mas produz fruto mau. Então nós precisamos de um segundo toque, para que nós venhamos ver, aleluia, realmente aquele que verdadeiramente é árvore frutífera ou não. Eu fico imaginando, querido, um cego, uma pessoa que não precisa nem ser cego, que não vê com exatidão as coisas. Muitas vezes ele vê uma fruta e ele acha que é uma fruta de comer, muitas vezes é veneno, porque a visão não está bem, não está boa. Então precisava de um segundo toque para que ele viesse ver distintamente. Eu e você também precisamos de um segundo toque para que nós venhamos ver distintamente a todos. Está dizendo aí. Antes ele enxergava todos os homens como árvores. Foi isso que ele disse. Eu vejo os homens como árvores que andam. Mas no segundo toque, ele já via longe e distintamente a todos. Você vai ver longe. Você fala para esse irmão assim, você vai ver longe. Você vai parar de enxergar perto. Deus vai te dar a visão de águia. Lá ao longe, você já vai avistar quem é o que não é. Você não vai ser enganado mais. Você não vai ter mais visão distorcida. Você vai ter visão distinta. É o que eu tenho pedido para Deus a cada dia. Porque principalmente nos dias de hoje, os dias são maus. Então se nós somos ser criados com a nossa visão limitada, se eu e você não recebermos um segundo toque de Deus para que nós venhamos ter visão exata das coisas, nós vamos ser enganados. Nós vamos olhar, achar que não é, olhar, achar que é e não é. Quando eu era pequeno, tinha um shampoo chamado Denorex. Quem lembra do Denorex? Shampoo Denorex. Nossa, poucas pessoas, eu estou vendo. Qual que era a propaganda do Denorex? Denorex parece, mas não é. Então está cheio de pessoas que Denorex, efeito Denorex, parece, mas não é.
Teve gente que dentro do meu tempo não levantou a mão, né? Dá para dizer que não é velho. Jeová vai te pegar. Minha irmã ficou quietinha, nem ergueu o braço. Até que ela lembra. Né? Erasmo também está lá. Ele lembra. Então, Deus vai permitir isso para quê? Para que nós tenhamos ter visão exata das coisas, para que nós não sejamos enganados. Então, a partir desse momento, o cego viu distintamente. Mas olha o versículo 26. Mandou para sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Veja que o cego já não morava na cidade. Mandou ele para casa, mas disse: olha, não entreis na aldeia. Nos dá a entender que ele não morava em Betsaida, não era para ele entrar lá. Por quê? Ele não recebeu o milagre. E quando a gente recebe o milagre, como que a gente fica contente? Você recebeu a vitória, a primeira coisa que você sai para fazer é para contar para os demais, para os outros. Toma cuidado. Jesus curou e disse: olha, não entre na aldeia, vai direto para a tua casa. Ninguém precisa estar sabendo daquilo que eu fiz na tua vida. E Deus está falando com pessoas que sabe por quê? Porque muitas vezes, aleluia, Deus te abençoa e você não guarda a tua língua. Você já abre o teu botão e sai contando para todo mundo. Aí pessoas que não querem ver a tua vitória vão torcer para o teu mal, vão desejar todo o mal sobre ti. Pessoas que não vão se alegrar com a tua vitória. Então, querido, fecha a tua boca em nome de Jesus Cristo. Eu mesmo, querido, há muito tempo atrás, eu era desse jeito aí. Tinha um aumento de salário, saía contando para todos os colegas de serviço. Pronto, já estava um rolo feito. Né? Muitas vezes o chefe chamou minha atenção e falou: puxa vida, rapaz, eu aumentei teu salário aí, você foi falar para os outros? Por quê? Bocudo. Então, o que acontecia? Você via inveja na cara das pessoas. Então, recebeu uma vitória, comprou um carro, guarda para você. Está construindo, fica quieto. Comprou uma cozinha modulada lá, as irmãs, fica quieto, não precisa falar para ninguém. Ninguém precisa saber, porque nem todos vão se alegrar com a tua vitória. Então ele disse: olha, vai para a tua casa e não entres na aldeia, não entra no lugar de incredulidade, não entra no lugar de pessoas que não querem ver o teu bem. Que nessa noite que você venha guardar essa palavra no teu coração. Que basta um segundo toque. Que basta um toque do Senhor, assim como aquele louvor da Fernanda Bruma, apenas um toque de Deus, ele transforma a tua vida, apenas um toque e o milagre acontece. Coloque-se de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quantos precisam desse toque? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falou ao teu coração. Pai amado, Pai Santo, ó Deus de poder, a tua palavra foi ministrada, e eu peço a ti neste momento, vai tocando, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai. Basta apenas um toque teu, Senhor Jesus. Toca, Senhor, meu Deus, nessa noite, assim como o Senhor tocou naquele cego e o milagre aconteceu. Vai tocando, Senhor, assim como o Senhor tocou na filha de Jairo e ela voltou à vida, assim como o Senhor tocou naquele jovem, meu Deus da glória, filho da viúva de Naim. Vai tocando agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o milagre aconteça. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, restaura a visão deste homem, restaura a visão desta mulher. Pai, nós precisamos de um segundo toque, Pai, para que nós possamos ver distintamente as coisas, ó Deus, como verdadeiramente elas são. Portanto, meu Deus, vai operando, vai agindo, meu Pai. Vai querendo que o Senhor venha restaurar, restituir a visão a esse meu irmão, a essa minha irmã. Meu Deus, toque em nós agora, meu Pai, para que nós possamos ter uma visão distinta, para que nós possamos ter uma visão diária, para que nós possamos enxergar ao longe as coisas como realmente elas são. Deus da glória, vem, Pai, que nós possamos caminhar não por vista, mas que possamos ver com os olhos da fé, que nós possamos avançar, que nós possamos prosseguir a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, de vitória em vitória, de bênção em bênção, de milagre em milagre, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aquilo que cada um nessa noite veio buscar de Ti, meu Pai, aquilo, meu Deus, que os Teus filhos também, que nos acompanham, Senhor, por essa live, aquilo que eles necessitam, meu Deus, vai operando agora, vai realizando agora.
Cristo. Ah, Pai, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, entra, Senhor, com libertação, vai libertando, vai, Senhor, salvando, vai curando nessa hora, vai abrindo as portas que precisam ser abertas, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu oro, declarando a vitória, bênção, milagre, a providência do céu sobre cada vida, sobre cada coração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Irmãos, deixa eu só falar algo. E quando eu orava que Deus falava ao meu coração, Deus manda te dizer para você nessa noite: filho, tome cuidado. Nem todo mundo que chega, ó, é amigo, é amiga. Você está falando com pessoas aqui. Na hora de orar, Deus fala assim: filho, fala para pessoas aqui. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Deus não me mostrou quem era, mas Deus vai dizer: cuidado com quem chega, ó. Pode contar comigo. Muitas das vezes, querido, é instrumento de Satanás. Ó, amém? Amigo, como eu falei nessa noite, é aquele que te leva para mais perto de Deus. Esse é amigo. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite.